Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, graças a Deus. Temos que encher o peito para dizer bom dia, para saudar a Jesus, a Maria Santíssima e dizer graças a Deus, Ele nos concede mais um dia de vida. Para mim, é a demonstração de que Deus confia em nós, confia em você. Tanto que confia em você, que te dá mais o dia de hoje para que você possa vencer. Vencer a quem? A si mesmo. Quando nós, neste mundo, já não estamos mais progredindo, a providência divina age para fazer com que retornemos ao mundo espiritual, para que não fiquemos aqui criando débitos, literalmente criando débitos para vidas futuras. Então, o amor de Deus, ele possibilita que saia da escola. Se a escola não está mais somando a você, você está criando débito, tira-se da escola. Eu acredito que eu faria o mesmo com meu filho. Se eu percebo que meu filho, na escola em que ele está, que eu o matriculei, ele não está aprendendo, pelo contrário, está fazendo mal a ele, ele está criando ali débitos, problemas para a vida dele, com todo o amor do meu coração, eu tiro ele, por mais que ele não queira. Ah, não, pai, eu não quero sair, porque a escola tem os meus amigos. Mas eu, consciente que sou, na minha experiência, percebo que a escola não faz bem, então eu tiro ele. Assim também acontece com todos nós, quando encarnados, quer dizer, na escola da vida, começamos a criar débitos para nós mesmos. Então a providência divina retira-nos da vida, possibilitando assim que, retornando ao mundo espiritual, tenhamos a consciência de que não estávamos progredindo. Olha só. E nós vemos a morte como algo penoso, não é? Como se fosse uma punição. Ai, coitadinho, ele morreu. Será que é um ato de punição de Deus nos retirarmos da escola? Não, se eu já cumpri a minha parte na escola, eu tenho que voltar para casa. Se eu já me formei, para que eu continuo na escola? Mas se a escola também estiver fazendo mal, a providência divina, sempre a nosso favor. Vamos fazer a nossa prece, mas antes, o tema do programa de hoje é: o que você vê quando olha para o espelho? O que você vê? O que você vê? Quando você olha para o espelho e não está satisfeito com o que vê, é necessário uma reformulação, não é? Dentro do meio espírita e espiritualista, fala-se muito em reforma íntima. Uma reforma que não tem fim. Como não tem fim a evolução, o aprendizado. Então a reforma íntima também, ela não tem um final, vai acabar porque eu já me formei, eu já sei tudo. Diz um certo sábio que aquele que acha que sabe tudo, ele morreu e não sabe. Olha só. E de fato, uma pessoa que acredita que sabe tudo, ela morreu para a vida. Porque a vida é evolução, é desenvolvimento, é aprendizado constante. Então, nós precisamos analisar o que nós vemos quando olhamos no espelho. Esse é o tema do programa de hoje, que vai ser abordado pelo cigano amigo Julio Del Toro. Chamo você a prestar atenção a estas palavras deste amigo do mundo espiritual, esta aula. Mas para que esta aula seja bem assimilada, vamos elevar o nosso pensamento a Deus? Vamos fazer a nossa prece matinal
a prece do amanhecer, essa bela prece, estas sábias palavras que fora trazida por Francisco de Assis, para que o dia seja sempre melhor. Palavras estas que diz assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja, Senhor, tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Revelar Jesus, revelar Deus a todos os seres humanos é tudo que nós devemos fazer. Poxa, revelar Deus a alguém não é ficar pregando no ouvido dele as palavras da Bíblia apenas. Não, é exemplificar. Olha só essa frase, que todos aqueles que se aproximarem de mim ou de nós possam sentir a presença de Deus. E para sentir a presença de Deus em nós, eu não preciso ficar o tempo inteiro dizendo amém, aleluia, salve, salve, irmão. Não precisa. Eu preciso apenas exalar de mim a paz, a sabedoria e a força. A paz significa o quê? O amor em meu coração, a serenidade. A sabedoria, palavras que sejam edificantes. A força, para que eu não me irrite com as provocações. E com isso, naturalmente, as pessoas vão se sentir bem ao nosso lado. Uma pessoa que sente-se bem ao nosso lado é por quê? Porque nós estamos exalando esse amor de Jesus. A gente fica esperando a manifestação de Jesus como um fenômeno extrafísico, ou um fenômeno, o nome já diz, não, algo fenomenal. Não, Jesus se manifesta das formas mais simples nos seus filhos. A manifestação de Jesus, gente, não fica esperando uma luz forte vindo do céu. Não, para com isso.
Jesus se manifesta das formas mais simples quando envia a nós uma pessoa que dá uma palavra ou até mesmo um sorriso. Isso é manifestação de Jesus, essa ilusão de que Jesus vem numa carruagem de fogo. Gente, hoje em dia não dá mais para viver nessa ilusão, não é? Temos que entender que Jesus, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Então, quando eu peço ajuda, eu não preciso ficar esperando algo fenomenal. Eu preciso ter a certeza de que Jesus irá enviar o socorro que eu pedir. Eu acredito nisso, mas acredito mesmo. Bom, vamos então à aula deste amigo espiritual, Julio Del Toro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Carregamos dentro de cada de nós um sentimento puro e verdadeiro que nos aproxima cada vez mais uns dos outros. Quando alguém olha o outro de frente, muitas vezes enxerga só o que está do lado de fora. Pode enxergar vestimentas, pode enxergar seu corpo, pode enxergar o que ele carrega, o que ele tem, mas nem sempre o que ele é. Nós somos iguais perante a Deus, não diferentes, pois um pai sempre vai olhar os seus filhos com os mesmos olhos. O que alegra um pai, ver os filhos juntos, desenvolvendo-se, aprendendo, crescendo. O que deixa um pai triste, filhos não reconhecendo o amor um do outro, filhos menosprezando uns aos outros, filhos se maltratando ou violando as próprias leis do amor, muitas vezes por ignorância, por pressa ou por medo. Quantos são ainda os espíritos que não conseguem enxergar dentro de si mesmo o que o outro tem? Quantos são os espíritos que se dividem em grupos, em guetos, em comunidades, em ideologias, em sentimentos, ou muitas vezes até em religiões, esquecendo-se que Deus é um só e que seus filhos são sementes de uma árvore frondosa que nasceram na terra e são iguais. Vão crescer, vão desenvolver, vão se multiplicar e vão fazer com que o amor de Deus possa ser então absorvido por todos os seres viventes que aqui estão. Compreender o outro como um ser igual é como você se olhar a um próprio espelho. O que tu vê quando olha ao espelho? Tu se arruma, tu se ajeita, tu corrige aquilo que está errado, tu se melhora, tu se apresenta para outros de uma forma mais agradável, mais bonita. Tu não fica criticando, tu não fica pondo defeitos apenas, porque os defeitos, as críticas, pouco vai ajudar aos outros que tu vai encontrar. Se tu só falar mal de ti aos outros, os outros vão enxergar em ti somente o que tem de ruim. Mas se olhar no espelho é começar a se valorizar, começar a se respeitar, começar a aceitar o que tu vê, sabendo sempre que pode desenvolver algo melhor, desde que tenha paciência para ajudar, para ensinar. Então o espelho lhe mostrará o reflexo de algo bom,
algo que levará os outros também à alegria, bom senso, equilíbrio. Quando olhamos os outros, ensinou um dia Jesus que devemos enxergar a face de Deus. E como és esta face, senão amor? Senão uma energia que vem complementar a sua naquilo que lhe falta. Um espírito numa vida ou em outra não consegue aprender tudo, não consegue fazer tudo, não consegue saber tudo. Então é necessário que se junte, como os elos de uma corrente, para que um sustente a força do outro, e juntos criem algo forte, algo que possa ajudar, algo que possa trabalhar uma energia melhor. Talvez aquela que está do teu lado no dia de hoje, talvez aquele que te acompanha a tua vida, seja totalmente diferente de ti. E talvez tu já tenha se cansado dela, não queira mais conversar, não queira mais olhar aos olhos, não queira mais sorrir, não queira mais discutir as coisas, porque acha que ela não mais pode te ajudar. Deus só deixa algo do nosso lado quando isso ou este tem algo a contribuir com a nossa existência. Talvez despertando em nós na paciência e desenvolvendo em nós os bons olhos do amor, possamos olhar mesmo naquilo que ainda nos parece ruim, algo bom. Se Cristo, olhando um animal a decompor na terra, conseguiu enxergar nele os belos dentes que ele havia de carregar, por que nós não podemos enxergar em alguém algo de bom que esse alguém ainda tem? Talvez ele não seja bom na tua frente, mas seja bom na frente dos outros. Talvez ele não seja totalmente ruim, talvez ele te organize, ou ele te cobre ainda os teus erros, que se você começar a corrigi-los, fará com que ele também viva melhor. Talvez essa que está do teu lado, guarde dentro dela sentimentos que você ainda não conheceu. Experimente presenteá-la com a flor, a mais bela que tu encontrar, a mais perfumada que tu conseguir. Experimente entregar a ela algo de bom, que possa surpreendê-la, algo que lhe fará sorrir, algo que lhe venha a novamente acariciar a alma, algo que talvez venha atender a um sonho que ela guarda dentro do próprio coração e que muitas vezes outras pessoas já esqueceu. Quantas mães que levam a vida inteira dedicando-se a todos, e muitas vezes poucos são aquelas ou aqueles que conseguem volver os seus olhos para ela novamente e olhá-la não só como uma mãe, como uma persona, mas como uma mulher que quer se alegrar, uma mulher que quer se encantar, uma mulher que quer sonhar, uma mulher que quer viver. Quantos homens que não vivem tristes, aprisionados em situações, se sentindo muitas vezes rejeitados dentro da própria casa. Começam então a colocar para fora os seus medos, as suas mágoas, os seus ranços. E no lugar de trabalhar uma harmonia, vão se isolando, vão se fechando e vão construindo uma casa, uma toca, onde sozinho eles vão vivendo. Trancam a porta e ficam olhando por uma passagem pequenina, por uma fresta pequenina, o que está ocorrendo à sua volta. Alguns levam isso até a sua morte e não abrem o seu coração, não abrem os seus pensamentos
E muitos acham que esta era uma pessoa ruim, era uma pessoa insensível, uma pessoa dura, mas simplesmente era uma alma triste, que como uma pequena lagarta criou um casulo para si mesmo, para se esconder, para proteger da própria dor que carregava. Perceba que quando tu começa a entender isso, tu começa a dar o primeiro passo e não espera o outro vir até a ti para te entender, para te ajudar. O teu primeiro passo é a soma dos ensinamentos do Cristo que tu já aprendeu. Tu vai entregar o peixe, tu vai entregar o pão, tu vai entregar um copo de água, tu vai entregar um pano novo para ser colocado muitas vezes, não como um remendo, mas como um tecido que vai mostrar uma esperança àquele que um dia acredita que a perdeu. Mentaliza que todas essas relações de sentimentos, de vida, de sociedade, podem ser reajustadas, desde que pelo menos um apenas, comece a dar o primeiro passo. Se tu não sabe por onde começar, comece com uma oração. Comece a orar por essas pessoas que estão à sua volta. Comece a aproximar novamente a tua energia. Comece a tirar de dentro da casa, com as águas de cheiro, com os banhos, com as orações, com o evangelho, com as músicas, toda essa energia que divide aqueles que devem aprender a amar. Um dia, em outra vida, esse Espírito vai te agradecer, porque quando ele se enfraqueceu, tu ajudou a se levantar. Quando ele se desviou do teu caminho, tu ajudou a mostrar novamente por onde ele deveria seguir. Comece sempre de uma forma simples. Deixa a tua casa mais agradável. Deixa o lugar onde tu está mais harmonioso. Não pense apenas em se afastar, porque essas almas se afastarão agora, mas ainda estarão ligadas pela dor, pelo medo e pela culpa que carregarão dentro de si mesmos. Mentalize o que nosso Senhor ensinou. Ama teu próximo, como Ele mesmo nos amou. E não se preocupe se Ele hoje vai entender, se ela hoje vai lhe agradecer. Faça a tua parte. Plante essa boa semente, que um dia irá germinar e lhe trará muitos bons frutos. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Graças, Senhor. Graças. Obrigado, meu irmão Júlio Del Toro. Obrigado. Quanto ensinamento, né? Obrigado, meu amigo. De coração, eu agradeço. Nós temos que aceitar a nós mesmos. Nós temos que sermos felizes conosco mesmo. Não adianta eu esperar a felicidade nos outros. Eu tenho que saber das minhas falhas, procurar corrigir todas elas, mas aceitar quem eu sou. Não ficar buscando me espelhar em seres humanos como eu, falhos. Nosso espelho, nossa referência sempre foi e sempre será nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, vamos aprender com a Bíblia Sagrada. Nessa casa nós estudamos a Bíblia à luz da espiritualidade. Por isso, mais uma leitura dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Os 10 mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Continuação dos comentários ao 7º mandamento, que impõe:
não adulterarás. Concluindo as nossas observações sobre este ponto, repetimos: os espíritos se destinam à união. Antes de encarnarem, escolhem os que lhes sejam companheiros, a fim de juntos passarem o tempo da provação, auxiliando-se mutuamente, ressalvada a possibilidade de uns ou outros fugirem ao compromisso de suas resoluções espirituais. Mas quer isto se dê, quer não, a escolha, seja conforme ou contrária a essas resoluções espirituais, não é fruto do que chamais o acaso, e sim o resultado da direção impressa às provas. Dessa direção depende ser o espírito desviado de sua rota, ou livre e voluntariamente, ou porque sofra a imposição de uma vontade. Feita a escolha, e dado que um dos espíritos ou ambos se afastem do caminho que deviam seguir, pode acontecer ou que venham a encontrar-se ao cabo de certo tempo na encarnação presente, ou que fiquem momentaneamente separados até uma nova encarnação, na qual os reconduzirão um ao outro às mesmas simpatias, ou então, se o caso resultar de antipatia, a intenção de, por prova, viverem unidos. A escolha reiteradamente feita acabará por torná-los capazes de levarem a cabo a prova. O celibato também é para uns prova, para outros desvio. Os que por prova se destinam ao celibato não escolheram companheira para a vida, ou pelo menos, dizemo-lo a fim de não deixar margem para falsas interpretações, não determinaram que se verificasse sua união terrena com outro espírito. Para explicarmos todos os casos em que o celibato constitui um transviamento, teríamos que entrar em muitos pormenores. Bastará, pois, vos façamos notar que há celibatários, por egoísmo, por lubricidade, por indiferença, por avareza, por quietismo, doutrina que assente numa falsa ideia da espiritualidade faz consistir a perfeição cristã na inação da alma e em a criatura negligenciar das obras exteriores. Há ainda o celibato por voto decorrente da condição imposta a todo aquele, homem e mulher, que se propõe entrar para as ordens monásticas e religiosas. Conforme vos foi revelado no comentário sobre os 3 primeiros evangelhos, a imposição desse compromisso nasceu de uma falsa interpretação e de uma aplicação falsa destas palavras de Jesus. Aos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Aquele que puder compreender isto, que o compreenda. Palavras que a Igreja não soube nem pôde compreender. O que a esse respeito ocorreu, sob o império e o véu da letra na era cristã, postos de parte os desvios e abusos, teve a sua razão de ser, mas tem que cessar e cessará na era nova do cristianismo do Cristo, na era espírita, sob o império do Espírito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, como estamos aprendendo, não é?
como estamos aprendendo com uma singela leitura destes 4 evangelhos. Obrigado, Paulo de Moraes. Agora nós encerramos o programa por hoje. Eu espero que o dia seja repleto de muitas conquistas para você. É o que eu desejo, de coração. Amanhã estaremos aqui de volta para falarmos abertamente sobre espiritualidade, da forma em que nós aprendemos e acreditamos. Falamos o que cremos e não queremos fazer a sua cabeça, e sim fazer com que cada um possa analisar e, se útil for a sua vida, implementá-la. Implementar estes ensinamentos que vêm, do plano espiritual. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.